Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Uma ótima noite para vocês. Vamos aguardar mais alguns minutinhos, o pessoal entrar, tá? Lembrando que essa live vai ficar gravada lá no YouTube. Caso vocês queiram reassistir ou acompanhar novamente, vai estar gravada lá, tá bom? Eu desativei os microfones para que não tenha muito problema na hora de a gente estiver conversando, tá bom? Então, caso vocês tenham algumas dúvidas, podem mandar aqui no chat, tá? Que a gente vai estar aberto a responder essas perguntas. E no final, se tiver muitas dúvidas, a gente fica aqui mais um pouco para tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Vou aguardar o Rafael entrar também, para que a gente dê início a esse webinar, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Seja bem-vindo, Rafael. Tudo bom? Eu dei uma breve introdução aqui para o pessoal, tá? A gente Legal. vai guardar alguns minutinhos para a gente dar start a esse webinar, tá bom? Perfeito. Pessoal, como eu já havia dito antes, fiquem à vontade para colocar suas dúvidas ali no chat. Na medida que a gente vai ter nesse bate-papo, acredito que vai surgir nas dúvidas de vocês. Então, podem perguntar, pode mandar ali. No final, a gente vai responder todas, tá bom? A gente só não vai, durante o projeto, a gente não vai responder todas, porque senão a gente não vai dar continuidade ao nosso horário, tá bom? Então, a gente, para seguir um cronograma aqui que a gente programou para vocês, a gente vai deixar para o final essas perguntas, tá bom? E as perguntas podem ser enviadas durante, né? Talvez a dúvida venha no momento de alguma fala, pode mandar que no final a gente responde Exatamente. no momento reservado já. Então, vamos lá. Estamos ao vivo no YouTube. Quem quiser assistir lá pelo YouTube, fica à vontade também, tá para assistir. A gente vai tirar as dúvidas realmente de vocês ao final. Vamos lá. Deixa eu só enquadrar aqui, Rafael, a gente ali no YouTube, mas tem que dar uma olhada. Opa, o cronômetro acabou. Já demos o time aí, então vamos dar início ao nosso bate-papo. Primeiramente, eu vou me apresentar, depois o Rafael vai se apresentar. Eu sou o Bruno, eu sou CEO da Aeroshot. Hoje é uma agência especializada no segmento de distribuidores de produtos de limpeza. Então, eu chamei o Rafael para a gente fazer essa parceria, onde a gente vai conversar sobre comercial. Então, a gente vai falar sobre como que você vai fazer com que a sua empresa cresça em 2025, como que você vai gerenciar a sua equipe de vendas, como que você vai melhorar seu argumento de vendas e tudo mais, através de ferramentas, através de algumas coisas que a gente vai trazer nesse bate-papo, tá bom? Então, Rafael, fica à vontade. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael Pimenta, eu sou o CEO da W3RP. A W3 é uma empresa de software voltada para a gestão empresarial. O nosso segmento é o de distribuidoras. E temos uma vertente, né? Temos uma carteira significativa no segmento de higiene e limpeza. Então, faz muito sentido a gente discutir dentro desse segmento, mas com inúmeras, vamos dizer assim, ações que funcionam para qualquer tipo de distribuidora. Reiterando aqui, o nosso foco vai se falar de ações comerciais. Quando a gente fala de ação comercial, pessoal, a gente vai englobar boas práticas, a gente vai englobar pequenos processos que podem te ajudar a melhorar os seus resultados. Não iremos discutir hoje sobre precificação, sobre apuração de custo, questões logísticas, que também te ajudam a melhorar as suas vendas, né, o seu resultado empresarial, mas a gente pode abrir um outro momento
uma outra live para discutir esse assunto. Inclusive, na W3RP existem pessoas, inclusive, mais capacitadas que eu para cada um desses assuntos, tá bom? Perfeito. Pessoal, lembrando que se você acessar pelo YouTube, tem um QR Code ali no canto. Eu já estou bem perdido aqui, mas fica bem aqui no canto, ali no canto, debaixo do Rafael, lá no YouTube. Você vai escanear esse QR Code e você vai preencher um formulário. Esse formulário é para a gente entender um pouco mais sobre vocês. A gente já deu uma lida no formulário, mas depois a gente vai ler muito mais e vai tentar entrar em contato com vocês para tirar as dúvidas que ficaram também, tá bom? Então, preencha esse formulário caso você esteja pelo YouTube. Então, vamos lá, Rafael. A gente se apresentou, a gente falou um pouco sobre quem somos nós, quais são as nossas competências hoje no segmento de distribuição de produtos de limpeza. Agora, eu quero te fazer algumas perguntas e a gente vai bater um papo aqui. A gente vai falar sobre atração de clientes, manter os clientes, atendimento ao cliente, catalogar produtos, relatórios de gestão, ferramentas e tecnologias para a gente finalizar. Então, Perfeito. primeira coisa, muitas pessoas perguntam, né? Quais são os desafios hoje para 2025 para distribuidoras de limpeza atrair novos clientes? Eu queria que você começasse a responder e eu complemento depois com algumas questões. Perfeito. Um grande desafio é justamente a questão da gestão de tráfego, porque, infelizmente, o mercado ainda não está tão profissional. Você é uma pessoa que sabe muito bem disso, né? E vou deixar essa fala para você que tem mais autoridade em relação à gestão de tráfego. Mas existem inúmeros fatores que impedem, né? Um deles é o próprio mercado competitivo. Quando a gente fala de higiene profissional, a gente ainda tem uma certa quebra de paradigma no cliente, mas não é um fator limitante. Para tudo existe método e existe processo, né? A gente vai falar disso, inclusive. Mas muitas empresas, eu costumo falar com vários gestores, perguntando o seguinte: os seus vendedores, eles abrem novos clientes com frequência? E a maioria das respostas é que sim, não o número suficiente, né? Não o número ideal, mas abrem novos clientes, buscam novos clientes. E, em seguida, eu costumo perguntar, e no final do ano ele tem um número expressivo de clientes, ou seja, se ele abre 10 clientes novos por mês, no fim do ano ele tem 120? Não. 120 a mais? Não. Então, um grande motivo disso é a falta de gestão do próprio vendedor, ou do gestor que acompanha o vendedor, né? Porque abrir um cliente exige um certo custo, exige um certo esforço, mas precisa de controle. Controle por quê? Não adianta de nada eu buscar um cliente e não manter, né, esse cliente. Mas, respondendo diretamente, quais são os desafios para aumentar a carteira? Aí a gente vai falar simplesmente de buscar novos clientes. Falando de prospecção, que é convencer via telefone, e-mail, visita presencial, que eu vou falar, que é o famoso outbound, o gestor precisa ter organização e clareza da informação. Primeiro, ele precisa ter um objetivo. Quantos novos clientes ele precisa por mês? Quantos novos clientes ele precisa por vendedor? Qual é a região que eu quero conquistar ou que eu quero atuar? E o mais importante de tudo, qual é o cliente que eu quero? Existem inúmeros relatórios para te apresentar qual é o cliente ideal para você. Porque cliente é uma palavra muito forte, né? Não significa que é o cara que compra. Na verdade, ele é o cara que compra na sua mão. Mas qual que é o cliente que você precisa? Você tem muitos clientes. E esses clientes são os clientes que você gostaria de ter cada vez mais. Não significa que a sua carteira total, a grande maioria da sua carteira, representa os melhores tipos de cliente. Tem cliente que dá mais trabalho do que retorno. Tem clientes que são fiéis, né? Existem relatórios como o RFM, por exemplo, que é uma ferramenta fantástica que te ajuda a definir quem que é o cliente que você precisa ou gostaria de ter mais, né? Então, depois que você define qual que é o seu cliente que você quer conquistar, o modelo de cliente e, inclusive, por quê,
Aí você tem inúmeras ações. Uma delas é definir o universo de empresas, definir uma taxa, a taxa de conversão, né? Por exemplo, eu quero buscar uma taxa de 10% de conversão. Eu quero ligar, conversar com 10 e fazer tirar um pedido de pelo menos um. Se você tiver um indicador disso, você precisa monitorar, porque se você não tiver uma meta, você não vai alcançar um resultado. Ou seja, vai ficar algo solto. Então, você define quantos novos você precisa, qual é a taxa de conversão, isso já vai te dar quanto universo de empresas que você vai procurar. E isso é algo que você constrói com o tempo. É engraçado porque, assim, a gente conhece da nossa empresa com muita clareza. A pessoa que vai te ligar, nem tanto. Ou seja, você precisa colocar todo o seu conhecimento na pessoa que a gente chama muito de SDR, né? Que é o pré-vendas, a pessoa que Sim. faz a prospecção. Você precisa nutrir ela de conhecimento técnico, do propósito da sua empresa, às vezes até do produto em questão, para ela, fora todas as contornos de objeção, enfim, para que você É, consiga converter o pessoal. Então, assim, sair ligando, sair batendo na porta, já funcionou. Funciona. Não significa que você vai bater na porta e tomar um não se você colocar sua roupa e sair. Mas se você organizar, definir quem você deve prospectar e não ferir sua operação atual por conta disso, você consegue, com certeza, resultados mais significativos. é interessante você falar sobre isso, é porque eu vejo muitos que não têm o seu ICP, né? Ou seja, o seu Uhum. cliente ideal. Exato. Então, muitas vezes, você precisa desenhar quem é essa pessoa. Uhum. E a gente quer buscar fora. Mas, muitas vezes, dentro da nossa base, dentro dos clientes que a gente tem ali, aquela carteira, a Uhum. gente pode olhar para ela muito bem e ver quais são os potenciais clientes que a gente tem Uhum. que são daquele modelo, daquele estilo, vamos dizer que seja clínica, Uhum. vamos dizer que seja um hotel. Então, quais são os tamanhos desse hotel? Quantos funcionários ele tem? Qual que é a infraestrutura dele? Então, buscar outros hotéis parecidos com Uhum. esse. Então, Exato. quando a gente desenha muito bem um ICP, a gente sabe quem a gente vai prospectar. E aí Uhum. você falou muito bem também do outbound, também tem um inbound. O Isso. inbound é o que a gente faz, é justamente um anúncio onde a gente vai atrair o principal cliente. Mas se você não define quem é seu cliente ideal, qualquer cliente serve, mas muitas vezes não, porque ele vai Uhum. chegar para você, ele não tem o valor para investir, o valor médio que você espera de um cliente. Bruno, deixa eu te interromper um segundo. Eu recebi uma mensagem que seu áudio não está muito bom na live. Eu gostaria que alguém Qual, sinalizasse qual, aí. Deixa eu até qual, validar aqui qual canal que ele está. Eu recebi de um qual colega. live? Ah, sim, agora foi. Desculpa, pessoal. Lá no YouTube eu tinha diminuído o barulho por conta do eco. E aí eu acabei deixando. Desculpa, pessoal que está no YouTube. Então, Tá voltando, bem. só fazendo uma recapitulação. Pessoal que está no YouTube, desculpa. É o seguinte: quando a gente trabalha a questão do cliente ideal, a gente precisa mapear quem são esses clientes ideais. E ele está na nossa base. Então, a gente precisa olhar para a nossa base primeiro, ver quais são os principais clientes, os melhores clientes, os clientes que vamos dizer assim, que mantém a sua carteira bem saudável, mantenha a sua carteira sempre bem nutrida de dinheiro, né, para poder você investir no seu próprio negócio, ou até investir em infraestrutura e outras coisas mais que você necessita. Sim, Então, se você olha para a sua carteira hoje dos clientes e ela é adequada, é uma carteira boa, esse é o potencial cliente que você tem que alcançar. sim. E aí entra o outbound e o inbound. Então, se você Uhum. desenhar muito bem quem são os seus clientes ideais, você vai conseguir mapear quem realmente vai impactar no seu negócio. Isso é muito interessante, sabe por quê? Conversando com várias pessoas, parece que a gente quer limitar o universo, e muito pelo contrário. A gente quer potencializar. Às vezes tem um tipo de cliente que você vende muito para ele, mas é um cliente que gosta de fazer leilão de preço, você vende É, sempre mais baixo para ele, você precisa de mais vendedores para o número X de cliente. Então, a gente está falando de performance, né? exatamente. Então, quando você desenhar e você olhar para esse cliente e ele não fica negociando preço o tempo todo,
fica chorando preço, porque a principal dificuldade, eu e o Rafael, a gente conversando, a gente entende muito bem, que é preço, porque é um produto, e aí ele vai comparar produto com produto. Mas quais são os seus diferenciais? Quais diferenciais que você entrega também? E a gente vai falar isso mais para frente também. Mas, a princípio, na hora de atrair, você desenha o cliente ideal. E aí você precisa criar uma equipe voltada para isso. Tanto uma equipe de marketing, que vai criar os anúncios de acordo com o público ideal, de acordo com a perspectiva de público, de acordo com a faixa de idade, o faturamento da empresa, todas essas informações que você tirou da sua base. Uhum. E aí você vai montar duas equipes, uma de inbound, que é a que vai fazer o tráfego, vai atrair o cliente, e a de outbound, que é a sua equipe de vendedores, que vai prospectar. Uhum. Mas é igual o Rafael comentou. Antigamente funcionava muito bem o inbound, ou outbound. Ou seja, ir até o seu cliente, gastar a sola de sapato, ir até ele, funcionava, e funciona. Só que hoje as estratégias mudaram. Hoje não é mais você só ir lá, bater na porta dele, tentar tirar pedido ou fechar alguma negociação com ele. Não funciona dessa forma. Você tem que ter um ponto de contato, você precisa ter um fluxo de cadência, que a gente chama. São pontos de contato que você vai ter com o seu cliente, para que na hora que você ligar para ele, na hora que você bater na porta dele, ele já sabe quem você é, e já conhece um pouco mais de você. Né? São complementares as ações. Exatamente. Então, ele já vai saber quem que você é. E quando você roda tráfego, quando você roda a campanha para atrair o cliente ele já vem mais interessado do que você gastar sola de sapato para ir até ele. Então, existem essas duas formas de você captar o seu cliente. E outra coisa também é muito importante, que eu acredito que até o Rafael vai concordar comigo, é que se a sua empresa não está vendendo, ela está morrendo. Exato. A empresa que não cresce, ela morre. Então, você precisa estar o tempo todo prospectando novos clientes. Então, você precisa o tempo todo fazer novas campanhas, pensar em perspectivas. Então, hoje nessa live, a gente quer conversar justamente sobre esse planejamento. A gente quer que você se planeje para esse ano de 2025. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é olhar para o seu cliente ideal. Então, mapeia aí, já pega o caderno, a caneta, já anota aí, cliente ideal. Quem é o cliente ideal de vocês? Eu, inclusive, vou até falar, eu falei só da sigla, mas eu vou falar um pouco do relatório RFM, que eu acredito que é o melhor relatório para classificação da sua base. O relatório RFM é um relatório que ele avalia esses três pilares, que são essas três letras, que é a recência, o quão recente o seu cliente comprou, a frequência, que são quantas vezes ele comprou nos últimos meses, e a monetariedade, que é o valor que esse cara compra. Ou seja, um cliente campeão, o meu melhor cliente, ele comprou recentemente, ou seja, ele não sumiu, ele está próximo de mim. Ele compra com frequência comigo, então ele tem uma lealdade ali, e ele tem um valor alto. Então, um cara que paga bem, é leal e está próximo de mim. Esse é o cliente campeão. Existe lá clientes fiéis, leais, que ele tem um valor significante, mas não é o melhor valor. Ele tem frequência interessante, enfim. E você vai, se não me engano, são 11 classificações. E daí você vê qual que tá, ele mostra em risco, hibernando, prestes a cair, e ao mesmo tempo te dá ações de imediato. Que, por exemplo, tem um cliente que se chama, tem um status, né, uma classificação que o relatório dá, que é precisa de atenção. É um cara que já teve frequência, está afastado, entendeu? Tem um cliente que é potencial campeão, se não me engano, que ele tem um valor bom, comprou recentemente, mas não está tão frequente. Opa, dá uma atenção aqui, que ele vai ter uma certa frequência que eu vou subir ele para ser classificado como campeão. Tem potencial cliente leal. Enfim, existem inúmeras classificações que, inclusive, te dão ações de curto, médio prazo. E o legal é o seguinte, quando você vê o campeão, você tem lá 30 clientes campeões. Vou estudar esses 30. O que esses 30 têm em comum? Vamos tentar entender esses caras aqui. Por que eles são campeões? Porque se a gente for olhar o relatório curva ABC de vendas, que é o padrão, ele vai te mostrar uma totalidade.
Se um cliente fez um pedido gigante, mas não tem frequência nenhuma, foi uma exceção, ele vai aparecer no topo, entendeu? Se um cliente fez várias comprinhas pequenininhas, ele vai aparecer baixo, enfim. Então, tem inúmeros fatores que esse relatório de IRFM tem uma precisão melhor. E o legal é que a gente fala muito de carteira de cliente. Ah, o meu vendedor tal, ele tem 200 clientes. Legal. Quantos que estão ativos de verdade? Ativo não é um botãozinho on-off que você ativou, não. Quantos que estão comprando com frequência com você? O que que você vai fazer com esses caras? O que que eu faço para fazer o leal virar campeão? O potencial virar leal? O leal, enfim. E como que eu vou pedir o campeão indicação? Esse cara é tão bom, ele já está tão fiel a mim, ele me indica. Né? Então, até ações ele vai me dar a curto prazo. Mas o melhor de tudo é você entender qual que é o melhor tipo de cliente para você. Exatamente. E quando você olha para a sua base ali, você estuda esse cliente, você vai tomar decisões melhores e mais assertivas também. Exato. Então, até queria fazer uma pergunta para você, Rafael. Você acredita que hoje ainda existe uma certa resistência das pessoas a migrar para o digital, fazer um marketing, fazer uma campanha, ou até mesmo utilizar ferramentas para justamente atrair novos clientes? Cara, eu acredito por inúmeros motivos. O principal que eu vejo no mercado é a primeira questão do profissionalismo. Muitos gestores já tentaram com um sobrinho ou uma agência genérica, ou botou um time em casa, mas o próprio diretor não tinha conhecimento para saber cobrar, as pessoas não eram especialistas, né? E como a gente fala de um departamento novo ou um setor novo, qualquer verba é um valor muito alto. Porque não é, por exemplo, eu tenho 10 vendedores, vou colocar mais um, eu vou aumentar, teoricamente, 10%. Agora, um departamento novo, um investimento novo, uma verba nova, soa muito como uma despesa extra, né? Mas, como tudo na vida, os números devem ser avaliados. Primeiro número a ser avaliado, o CAC, que é o custo de aquisição do cliente. Você vai avaliar o CAC tanto no outbound quanto no inbound. Ou seja, qual que é o meu custo para conquistar um cliente novo? Aí eu estou falando das pessoas, dos softwares, do Google, do Facebook, no caso do inbound. Beleza, o meu cliente está entrando, eu estou gastando X reais para ele entrar e comprar na minha mão. E também o LTV, que é quanto esse cara me dá no decorrer do tempo. Ou seja, esse cara, geralmente, a média que meus clientes ficam comigo, comprando, é de 12 meses, 8 meses. E o ticket médio deles é X. Então, esse cara vai me prover X reais. Numa margem média de X%, eu vou ter um lucro de tal. Cruza isso com o CAC, que você vai ver se compensa ou não. Então, uma coisa é eu falar, cara, eu estou gastando 5 mil de ads, mas está chegando quantos clientes? Esse cliente vai te dar quanto de retorno? Compensa ou não? Então tem que ser racional. Uma coisa é você gastar porque não está retornando. Outra coisa é você investir porque está tendo retorno. Eu concordo demais com você e concordo também que no passado muitos investiram ou se aventuraram em investir e não teve retorno. Sim. E aí ficou com um certo receio de investir novamente, porque não teve retorno. Mas, na verdade, tudo na vida é um desafio, é um risco que você tem que assumir. Então, se você não assumir o risco de disponibilizar uma verba para poder testar um novo canal, testar uma nova comunicação, testar até um novo colaborador, poder estar aí junto com você, para qualificar melhor essa pessoa que está chegando, esse cliente que está chegando, esse prospect. Então, é investimento, tudo é investimento. Só que aí, igual você falou, o investimento é quando traz retorno. E quando não traz retorno, é um prejuízo, é uma despesa. Mas quando a gente fala de marketing em si, Rafael, é exatamente isso. O CAC, o custo de aquisição de cliente, o ROI, o retorno do investimento, quanto que você investiu e quanto te trouxe de retorno. Sim. E muitos falam, quando a gente vai falar de marketing, até quero aprofundar um pouco nesse assunto, sobre as métricas, é que eles falam, investi mais de R$1.000, ou investi R$1.000, fiz uma venda, só que essa venda foi de R$100.000.
Então, tipo assim, o cara investiu o mês inteiro, R$ 1.000, trouxe vários clientes, mas muitos clientes desqualificados, mas uma venda que ele fez, ele trouxe o retorno de R$ 100.000. E esse cara pode comprar de novo. Exatamente. Então, às vezes o custo de aquisição, ou esse valor que você investiu para trazer um retorno financeiro, ele vai depender do cliente ideal que você quer buscar. Por quê? A gente entende que tem negociações que são vendas complexas. Ele vai demorar mais de um mês, até 6 meses, dependendo de um ano, para poder trocar de fornecedor. E isso é interessante pelo seguinte, até fazendo uma analogia do outbound e inbound, se você contratar uma pessoa hoje para representar a sua empresa, porque literalmente é isso, a pessoa precisa entender muito bem da sua empresa, do seu produto, para falar para outra empresa que você é a solução ideal para ela, né? Inclusive, muitas das vezes essa pessoa é uma pessoa júnior e vai conversar com uma pessoa sênior lá, que é o comprador ou o diretor, o que seja. Então, ela tem que ter um nível de maturidade legal. Ou essa pessoa já custa caro, ou ela vai demorar para aprender o processo e começar a performar. Então, isso acontece também na gestão do tráfego. A pessoa fala, cara, já gastei, não tive retorno 3 meses, 5 meses, 6 meses. Do mesmo jeito que um profissional aprende, o algoritmo também aprende. Exatamente. E não só isso, Rafael, o algoritmo está aprendendo o tempo todo e ele está entendendo quem é seu cliente ideal. Qual que é o cliente que você quer impactar, que volta ao assunto anterior, que é justamente o cliente ideal. Então, quanto tempo demora para você atrair o seu cliente certo? Tá, e se ele chegou, o quanto que ele investiu em você? Quanto que ele investiu na sua empresa, no seu negócio, na sua distribuidora? Outra coisa também é que no tráfego, ou em qualquer ferramenta, ou em qualquer ligação, ou em qualquer outra ferramenta, você precisa investir e acompanhar. Ou seja, o que é? Fazer follow-up. Então, se você faz parte de uma equipe comercial e você não faz follow-up, você está deixando dinheiro da mesa. Por quê? Você esqueceu, sua equipe de marketing fez a gestão de tráfego. Beleza, trouxe leads, trouxe. Você ligou para esses leads, eles não quiseram fechar nesse exato momento. Muitos ali não fecharam, foi para uma cotação ali, mandou o valor, tal, não fechou. Mas será que no mês que vem, ou daqui 6 meses, ou daqui 1 ano, ele vai comprar de você? Você não sabe. Por quê? Porque você não nutriu esse cliente, você não conversou com ele, você não esteve com ele. Então, é outra coisa exatamente. Toda essa jornada de compra, e você precisa entender como que funciona essa jornada de compra do seu cliente. E a partir do momento que você já comprou dados, você tem essas informações, você tem quem é seu cliente ideal, ele chegou para você, mas ele não comprou, você gastou um certo dinheiro para atrair esse cliente e ele está ali. Então você está jogando dinheiro. Não comprou hoje, né? Exatamente, não comprou hoje. Inclusive no marketing, mesmo você faz um remarketing. Exatamente. Então, você tem que acompanhar esse lead, esse prospect, essa pessoa que você está prospectando, essa pessoa que você está conversando, até não importa o que seja, outbound ou inbound, prospecção ativa ou passiva, não importa. O importante é você sempre entender as necessidades desse cliente, acompanhar ele, fazer o acompanhamento e lá na frente ele vai converter em algum momento. Sim. Não agora, não depois, talvez 1 ano, 2 anos, não sei. Mas o cara pode estar sendo bem atendido hoje, mas você tem que ser a primeira opção caso o fornecedor atual não tenha cumprido ou tenha tido qualquer tipo de problema. Você pode não ter vendido agora, mas que você seja a primeira opção. Exatamente. Então, Rafael, só para a gente concluir esse assunto de prospecção, de atração de clientes, então, você como vendedor, você como departamento comercial, depois que você desenhou o seu cliente ideal, depois que você soube quem é ele, olhou para sua base, o melhor cliente, desenhou muito bem as estratégias, atraiu ele, então fez um marketing, fez uma prospecção ativa, fez todo... E outra, esse assunto prospecção, atração de clientes, ele vai, conversa aqui até amanhã, ou até mais, porque é muito longo, é muita informação. Mas o que a gente quer te trazer é exatamente isso, seu cliente ideal, você já tem ele, você já atraiu, você já investiu nele, foi atrás dele, ele não comprou agora. Continue
Continue Sim. conversando com ele, continue indo atrás Uhum. dele. Então, a próxima etapa do seu comercial é entrar em contato com ele. Uhum. E agora, Rafael, eu converti. Ele é meu cliente. O que eu faço para manter esse cliente? Então, na sua Perfeito. experiência, o que diferencia uma distribuidora que mantém uma base de cliente fiel e uma que perde clientes facilmente? O mais importante é você ter a capacidade de atendimento. Ou seja, falando de limpeza e higiene, a gente tem que a gente tem que estar disponível para o cliente. Não simplesmente de maneira reativa, mas de maneira ativa. Eu falo pelo seguinte, a gente trabalhando com insumos, o seu cliente não pode ficar sem. Então, você precisa vender para ele no momento certo. Esse tipo de produto, inclusive, ele tem uma especificidade que é, praticamente, eu não conheço, tá? Nenhuma empresa que consome, né, o cliente lá da ponta, faz uma gestão de estoque disso. Ou seja, a pessoa da limpeza vai lá no estoque, pega aquilo, utiliza e depois fala, acabou. Ou então, de tempos em tempos, alguém vai lá ferir estoque para ver se precisa comprar ou não. Se você é um cara muito bom, eles vão sempre lembrar de você. Até um dia que alguém pode bater lá e falar melhor, ter um produto melhor, enfim. Mas, se você tem uma gestão mais profissional disso, você precisa analisar os seus números e saber quem você tem que atender. Existem maneiras simples e um pouco arcaicas, tudo que é simples e arcaico tem uma certa falha, mas também existem maneiras mais tecnológicas, mais automatizadas, vamos dizer assim, né? Uma delas é você vender e se programar para retornar no cliente, que é o mais óbvio, né? Ou seja, eu vendi para esse cliente hoje, a quantidade de produtos que eu vendi vai durar X dias, eu vou procurar esse cliente nessa data. Porque se eu procuro ele na data que ele precisa, eu tenho muita probabilidade de vender, né? Só que o que acontece? Se você não faz uma gestão disso, você acaba trabalhando muito para ter um resultado menor. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho 100 clientes. É muito difícil eu saber a quantidade que cada cliente consome de cada produto para vender. Por mais que todo mundo fale assim, esse cliente que compra no início do mês, esse cliente compra no meio do mês, todo dia X da semana. É normal isso acontecer. Mas não significa que todos os produtos que eu vendi vão durar a quantidade de tempo que esse cliente tem o padrão de compra, né? Eu falo o seguinte, o cliente compra todo início de mês e ele fez uma compra, por exemplo, de papel toalha, papel higiênico e o sabão. A quantidade que eu tinha disponível de sabão no dia do pedido foi inferior à que ele compra, ao consumo dele. O que vai acontecer? Ele vai falar para os funcionários, gente, o sabão acabou aqui no dia 20, mas só no dia 5 que eu compro. Não, ele vai precisar do sabão. Se você antecipa essa compra, ou se você monitora isso, fala, peraí, pelas minhas contas aqui, o sabão no cliente tal acabou, tem que fornecer isso para ele. Existe muita gente que fala assim, mas esse pedido quebrado não compensa para mim, porque eu só entrego com frete, meu frete só compensa a partir de FIIs. Sem problema. Esse cliente ele vai estar com o estoque fragilizado, ele precisa do produto. Ou ele não vai utilizar, que é muito improvável, ou ele vai ligar para você e você vai ter que vender do mesmo jeito, né? Ou ele vai comprar na mão de outra pessoa. Porque se um concorrente, vamos pensar o seguinte, se eu estou prospectando e eu ofereço produtos que meu cliente precisa naquele momento, eu tenho uma probabilidade de vender. Se eu prospecto para alguém que está com estoque abastecido, eu tenho uma outra probabilidade. Então, seu concorrente também está prospectando. Se o seu cliente está com estoque fragilizado, ele tem mais chance de pegar ele de você, né? Então, existe essa questão. Só que o que acontece muito primeiro, além de não monitorar, a gente tem um software específico disso, que ele se chama Predict, que ele mostra a predição do cliente, ou seja, quando o meu cliente precisa de cada produto. Pensando um vendedor com 100 clientes, cada cliente comprando 7 produtos, eu não consigo mensurar de maneira, vamos dizer assim, na cabeça, 700 variáveis, né? Então, existe software para isso. Mas existe uma planilha gratuita também, que a gente vai colocar o link no... O pessoal que preencher o formulário vai ter nossos contatos, a gente disponibiliza essa planilha
E no link do YouTube, a gente pode deixar um link lá para download. Você coloca suas vendas, ele vai te falar quem está precisando dos seus produtos, baseado no histórico dele, quando que ele vem consumindo, enfim. E é muito assertivo, tá? Só que existe um problema muito grande que a gente não está falando de chegar atrasado no cliente. A gente não está falando de, mas meu cliente vai me procurar. Com certeza. Mas, se você tem um time que recebe ligação o dia inteiro, não tem tempo nem de procurar o seu cliente, você está recebendo, você está tratando, assim, 100% do seu reativo, mas não 100% da sua base. Você ainda precisa de mais gente para ligar para os que não estão te ligando. Isso é um fato, né? Uma coisa é eu tirar relatórios, porque é muito legal eu, como gestor, dono da distribuidora, vendi 1 milhão esse mês. É o número de tudo que vendeu. Vamos imaginar que todos os meus clientes me ligaram e eu tirei R$1 milhão de pedido. Fantástico. Mas que horas que vai mostrar o número dos clientes que não me ligaram? Então, isso que é a pulga atrás da orelha. Que hora, quem que está deixando de ligar? Que eu deveria ter acionado. Entendeu? Então, existe isso. E o problema não está em eu não tive tempo de ligar. O problema pior está, eu tive tempo, mas eu não tenho esse controle. Estou pensando em 100 clientes. Se você, Bruno, assume uma carteira de 100 clientes de um vendedor que ganhou na Mega Sena agora na virada. Ele foi embora, você assumiu 100 clientes para atender. Quem que é o cliente número 1 que você vai ligar? Não é o que compra mais. Ele pode ter comprado recentemente. Quem que está no momento de compra? Quanto mais tiro errado você dá, mais tempo você gasta. Quanto mais tempo passa, mais seu cliente fica desabastecido. Então, procurar o cliente errado te toma tempo. Entendeu? Enquanto o seu cliente que precisa do produto está ali vulnerável. Exatamente. Tomara que ele te ligue, né? Então, o primeiro ponto é ligar para o cliente certo na hora certa. Se você tem lá, essa semana eu tenho que ligar para 15 clientes. De hoje até sexta, eu tenho 20 clientes precisando. Eu já tenho um universo da minha obrigação, que é manter o meu cliente. Ok? Só que o que acontece? Caso contrário, são 100 clientes no meu bolo. Tem uns ali que nem comprar vão. A última compra do cara foi 3 meses atrás. Ele não comprou 3 meses de papel. Entendeu? Ele está comprando em outro. E talvez eu estou lá ligando. Não preciso não. Entendeu? Só que aí o que acontece? O vendedor também, ele tem aquele desejo de aumentar a sua comissão. Do mesmo jeito que o empreendedor quer aumentar o seu faturamento. Então ele quer prospectar. Só que faz sentido, eu tenho 100 clientes, não sei dos 100 qual que eu não liguei, porque vendedor não gosta muito de registrar informação. E que horas que eu vou prospectar? É depois que eu ligar para os 100? Como que eu vou fazer isso? Aí o que você faz? Voltando naquela ideia de essa semana eu tenho que ligar para, até de hoje a sexta, 20 clientes, na hora que eu terminar os 20 que eu vou prospectar. Por quê? Existem inúmeros estudos que mostram que você conquistar um cliente novo é 7 vezes mais caro que manter um novo, manter um atual, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Eu estou buscando um cliente novo, com dificuldade nisso, até porque eu vou fazer isso poucas vezes, não sou a pessoa exclusiva disso, não tem um momento só disso, eu estou prospectando aqui e ligando para o outro e atendendo o telefone, mas tem uma galera ali que deveria ter sido atendida, não está sendo. Acontece demais. E também, Rafael, igual você comentou aí sobre a questão do... Tá, ele está no momento de compra, ele quer comprar. É o exato momento ali que acabou o estoque dele, ele entrou em contato com a distribuidora e falou, quero comprar o produto X. Perfeito. Porque acabou. Só que ele não vai poder atender, ou vai poder atender, ele vai atender, vai vender, vai fazer essa venda pequena. Perfeito. Só que existe também uma questão de proatividade desse vendedor. Porque se ele buscar o estoque de compra dessa pessoa específica, e o estoque dela acabou no meio do mês, no próximo mês ele tem que sugerir para ela uma compra maior. Sim, exatamente. Então, ele precisa solicitar uma compra maior. Falar, ó, tá vendo aqui, a compra do mês anterior acabou no meio do mês. Você tem que dobrar seu pedido, ou até mesmo aumentar um pouco mais ele. Exato. E é interessante que o vendedor sempre deixa muito na cabeça dele, os clientes dele. Mas no produto de cada cliente. Quando eu lancei um Predict,
o Predict, ele saiu muito de ideia nossa, conversando com o cliente e tal, e a gente lançou. E nos momentos de teste, eu fiz questão de ser a pessoa que ia no cliente validar, ligar para os clientes juntos, enfim. E, assim, 80% das vezes, eu fiz um teste reverso. Eu falava assim, cara, qual que é um cliente? Ao invés de mostrar a lista de quem está precisando, eu falo assim, fala um cliente seu que deve estar precisando do produto agora. Aí ele pensa no melhor cliente dele, no cara que ele fala assim, cara, esse cara aqui é batata que ele vai comprar. O cara já tinha perdido há muito tempo, ou o cara comprou há pouquíssimo tempo e ia durar. Então, assim, o cara que você lembra não precisa, imagina que você não lembra. Né? Então, Exatamente. é algo que é muito relevante. E o melhor de tudo, quando você monitora desse jeito, um vendedor se afasta, para quem você vai ligar? É o exemplo que eu falei, o vendedor, você acessou a carteira agora, né? Para quem que você liga? Se o seu vendedor ganhou na Mega Sena, tá ótimo. Se ele abrir uma distribuidora, ele já tem 100 clientes. Que Sim, ele sabe o momento de ligar, do jeito dele, mas sabe, você, dono, não sabe de maneira alguma. Então você tem que ter algo, porque os clientes são seus, que te apresenta o momento de vender para cada um. exatamente. E falando um pouco sobre essa questão de produtos, qual que é a melhor forma de aumentar o mix de produtos vendidos para cada cliente, na sua Legal. visão? Cara, o aumento de mix é assim, é a melhor coisa que uma distribuidora pode ter, pode fazer, né? Ela é melhor do que até aumentar a carteira. Porque aumentar a carteira, muitas das vezes, você precisa de mais pessoas, precisa de investimento, né? Muitas das vezes você vai gastar muito para ter um cliente que não vai ser aquele cliente todo. Mas o aumento de mix, bem trabalhado, ele é fantástico, porque você já vai atender esse cliente. Você vai aumentar o ticket, o custo logístico vai diminuir, porque muitas das vezes vai ser a mesma entrega, e você cada vez mais vai ficar mais enraizado no cliente. Quanto mais produtos você agrega, mais chance desse cliente ficar mais tempo com você. Porque qual outro concorrente que tem todos os produtos que você oferece? Nem todos, né? E o que acontece? Outra coisa que eu esqueci de mencionar, a gente fala, todo mundo quer crescer, a empresa quer aumentar o faturamento, precisa de mais vendedores. Qual é o maior fator de aumento de equipe? Conhecimento. Eu tenho um vendedor que ele já entende do meu produto, ele já sabe claramente o que eu faço, qual momento. Beleza, e isso te limita de crescer. Mas quando você reúne informações relevantes, prontas, para qualquer vendedor novo, ou potencializando o vendedor que já é experiente, você vai conseguir escalar de maneira mais, vamos dizer assim, mais fácil. Por exemplo, uma coisa que é muito óbvia, mas não dita, né? Se eu sou um vendedor, eu vou falar muito de produto profissional para ter exemplos mais claros aqui, né? Mas se eu tenho uma distribuidora, linha professional, e e atendo inúmeros tipos de clientes, é normal. Vamos falar de vários nichos, tá? Eu atendo restaurante, eu atendo indústria alimentícia, eu atendo escola. Vou falar desses 3 exemplos, né? O seu vendedor experiente, ele sabe entrar em cada um deles e falar dos produtos específicos de cada um, inclusive químico, que é algo bem complexo para aumentar seu time de vendas. E eu estou falando entrar, seja por telefone, seja por canal que seja, ou físico, tá? E como que eu faço com uma pessoa nova? O que esse cara vai oferecer de novo? Como que eu vou gerar essa gama? Existem inúmeras coisas que você pode fazer. Uma delas é catalogar. Exemplo, você atende 3 segmentos, por exemplo. Um deles é restaurante. Quais tipos de produtos os clientes restaurantes seus compram? Aí ele compra produto do tipo A, do tipo B, do tipo C. Exemplo, papel higiênico, papel toalha, sabão, espuma, alguns químicos, tal, para cozinha e guardanapo, enfim. Esses são os produtos potenciais desse cliente, ok? O seu vendedor já está tirando 3 itens, que são os do banheiro, por exemplo. Papel toalha, papel higiênico, sabão, espuma ali. Ok? Só que ele tem potencial de comprar mais. Primeira coisa que você tem que fazer, vender o que você já é garantido. Ou seja, primeiro, repor.
que é o básico, né? Vou vender, no mínimo, o que ele já compra. Porque se eu tenho 200 produtos no meu catálogo, eu não vou falar de todos. Eu tenho chance de falar de 200 e não vender os três. 200 não, você vai falar de 10. Se o cliente vai cansar, você vendeu 2 daqueles 3 ali. Então, primeiro, eu vou garantir os 3 que ele compra. Em segundo momento, eu vou falar dos potenciais produtos que ele pode comprar. Não vou falar de 200. Então, tem que ter um catálogo. Que tipo de produto, categoria de produto, segmentação, enfim, classifique isso da melhor maneira. Para você ver, ó, é restaurante? Então, tem esse que ele já compra, tem esse que deveria comprar, poderia comprar. Né? Por exemplo, num restaurante do tipo X, a gente não vai colocar enxaguante bucal, aromatizante, fio dental, mas numa empresa já pode ser vendido isso. Então, cada cliente ele tem um produto de entrada que você vai conquistar e aos poucos você vai tentando. Né? Mas toda venda tem que ver isso. Toda venda eu tenho que saber o que eu tenho, não posso sair daqui sem vender. A menos que esse cliente não consumiu, tem estoque e tudo mais. Então, eu tenho a obrigação, né? Eu devo vender isso aqui para ele, porque ele precisa e eu, obviamente, estou aqui para isso, para repor. E tem as oportunidades. As oportunidades são os produtos que esse cara tem potencial de compra e ainda não compra. Toda vez que eu ligar para esse cliente falar sobre esse produto, que seja um por vez, esse cara tem 5 produtos que ele poderia agregar. Talvez eu não quero ser invasivo, eu começo falando de um. Da outra vez eu já falei dele, eu falo do outro. Entendeu? Mas você precisa ter essa informação. Seja num catálogo, vou ligar para um restaurante, tal, já vou ver os produtos dele, vou ver os que não tem aqui, ó, do lado aqui, ó, e vou ligar. Ou algo que você vê antes de ir no celular, que seja, e entra dentro do cliente e fale desses produtos. Olhar o histórico também, o histórico de venda. Histórico. Tem que ter histórico. E assim, a gente está falando de algo que já está instalado na cabeça do vendedor experiente, que ele está ali, mas ele vai chegar num limite, mas você precisa aumentar. Seja a performance dele, ou seja o time. E também Ferramentas. ver os produtos que esse cara parou de comprar. Que, inclusive, são abordagens diferentes. Você não pode falar de 3 produtos de uma vez só. Um que ele já compra, um que ele deveria e um que ele parou. Até o tom de voz é diferente. Aqui, ó, seu produto tal, você vai precisar de quantos? Você pergunta quantos que ele precisa. Quando você vai falar de um produto que ele poderia comprar, você tem que falar do benefício dele, seja para o funcionário, seja para o cliente, qual que é a aplicação, qual que é o modo de uso, marcar algo para apresentar, é totalmente diferente. E o produto perdido, você já muda até o jeito comercial. Cara, o que aconteceu? Você estava comprando aquele produto, está comprando com outra pessoa, isso aqui é questão de... Qual é o motivo? Primeiro, né? Não vou perguntar primeiro se é o preço, né, para ele já abrir, mas... Qual é o motivo? O que aconteceu? Por que você deixou de usar? Não teve, enfim, não teve aderência. Para aí você tentar novamente. Ah, esse não deu, mas eu tenho um outro. Entendeu? Então, existem passos, porque, na verdade, isso o vendedor fera, ele faz. Só não está catalogado. Ele não tem isso no papel, ele tem isso com 20 anos de estrada. Como que eu pego 20 anos de estrada, catálogo, seja num software ou numa planilha de mão, né? Eu faço as colunas lá, coloco lá oportunidades, enfim, e vou para o meu cliente. Mas que você precisa de informação para crescer, para estruturar, precisa. E aí, questão também de processos, né? Como você comentou, o processo faz parte do processo. O processo desde a prospecção, o processo de entender quem é seu cliente ideal, o processo ali de prospectar esse cliente, saber abordar ele, saber converter, processo interno de pós-venda, que é exatamente olhar para essas planilhas, olhar para o cliente, ver se ele está satisfeito. E a gente entra até em outro ponto que eu queria perguntar para você. Qual são as principais falhas que você já identificou no atendimento ao cliente que prejudica essa retenção de clientes? No meu ponto de vista, é não saber a capacidade de atendimento do seu time. Por quê? O que eu quero dizer com capacidade de atendimento? Voltando a falar de carteira. Vamos falar de 2 modelos de negócio, tá?
Carteira de cliente. Eu vou procurar a minha carteira. E outro, o meu cliente liga o tempo todo na minha distribuidora. Vou falar desses dois modelos e o problema disso, tá? Problema, falando do modelo número 1. Eu, Rafael, tenho 100 clientes. Vamos considerar que todos estão vamos dizer assim, ativos, tá bom? Eu tenho a capacidade de atender esses 100? E eu não estou falando simplesmente de visitar fisicamente, independente do modelo de negócio. Eu tenho capacidade? Eu tenho 100, o Bruno tem 150. Como que eu mensuro isso? Né? Porque o mais importante não é saber que eu tenho 100, que isso aí é um ego gigante. Nossa, minha carteira é de 100 clientes, mas você está vendendo para quantos? Né? Eu vendo para 80. A gente tem que preocupar muito com esses 20. Para atender esses 20 aí, eu vou remanejar para quem? O Bruno, ele tem 150, mas consegue atender mais. Vou passar para o Bruno. Se o Rafael não está atendendo, eu preciso vender para o cliente. Não é tem um status que o Rafael tem 100, enfim. Então, primeiro é saber a capacidade. Você sabendo a necessidade do seu cliente, você vai saber quem você precisa atender. Se você vai eliminando aquela fila por ordem, vai chegar no fim do período que você apurou e você conseguiu ou não. Se você conseguiu antes, sobrou tempo, você tem capacidade de atender mais. Pode prospectar, pode buscar novos, pode remanejar. Se faltou dia, sobrou cliente, você não consegue atender. E o pior de tudo, o ideal seria outra pessoa atender, que seja. Se você mantém esses caras ali, ele vai te atrapalhar para ligar para os que estão comprando. Esses 100 vão aparecer de novo, só que embolado no meio dos 70 que você compra, vai ficar ligando para 100 de novo, entendeu? Então, você precisa ter essa identificação dessa capacidade. Como se eu fosse falar o seguinte, cara, fechar uma licitação não, mas comprei uma outra distribuidora, chegou mais gente aqui com carteira, o que eu vou fazer? Um concorrente fechou, eu vou atender uma galera aqui, ou vou prospectar mais clientes, beleza. Vamos colocar que tem um time outbound muito bom performando e o tráfego também está convertendo. Cada um está trazendo 20 clientes por mês. Ok? Ou os dois juntos estão trazendo 20 clientes por mês. Em quanto tempo eu preciso aumentar meu time? Se você não sabe, eles vão entrar, vai entrar 20, vão sair 20. Você está mensurando o marketing, o outbound, nossa, muito bom, está trazendo 20. Só que os outros 20 que era para você estar mantendo eles ali, estão saindo. Você não está ligando para eles, não está atendendo eles bem. Né? Então, por mais que o resultado individual de cada ação dessa está legal, a sua empresa como um todo não está crescendo. É o exemplo que eu falei. 10 novos clientes por mês, mas no final do ano não tem 120 a mais. Entra 10, sai 8, sai 12. Entendeu? Então, o primeiro é esse. O segundo modelo, né, que também é relacionado à identificação de capacidade do seu time, é quando o time é reativo. Eu não consigo prospectar ou eu não consigo antecipar o momento do cliente, porque o meu cliente me liga o tempo todo. Não são todos os clientes seus que te ligam o tempo todo. O tempo todo, o seu vendedor está no telefone. Talvez 70% está ligando. Só que esse 70% é o tempo todo da sua pessoa. Você já colocou mais um para ver se vai alocar também o mesmo tempo? Né? Então, isso é interessante porque eu só sei, se eu estou vendo informações do que eu vendi, eu estou cego numa informação. Eu estou até, vamos dizer assim, com ego alto. Nossa, meu time está vendendo muito bem. Ele está vendendo muito bem, mas o quanto que ele está deixando de vender? Isso que é onde você vê a oportunidade de crescimento. Se a gente fala o seguinte, meu time está por conta aqui do telefone, ligação não para. Benção, primeiro agradece que já está ótimo, né? Mas, se não sobra tempo para ele prospectar, o que está acontecendo com os clientes que não estão ligando? Se tiver mais gente para isso, entendeu? Então, existe essa situação, essa análise que precisa ser feita, porque você poderia ter um cliente atendendo mais 50, um vendedor atendendo mais 50, que seja. Ou um canal apenas que só liga para os que estão atrasados, não é no tempo ali. Mas faz todo sentido fazer uma análise,
Porque sem informação clara, é muito difícil crescer. Exatamente. Se você não sabe para onde você quer ir ou para onde você vai, qualquer lugar serve. Então você precisa saber. E o seu vendedor ele precisa entender sobre isso. Ele precisa estar preparado para entender também qual é a capacidade dele. Ele pode estar muitas vezes, eu não digo mentindo, mas omitindo algumas informações. Sim. Ou mesmo não trazendo um resultado. E aí, o que pode impactar? Igual você falou, o que impacta muito o resultado da sua empresa? É o cara sair, levar com ele essa carteira de 100 clientes embora, e aí nesse mês você bateu 200 mil de faturamento, no mês que vem você bate 50 mil. E agora? Como é que você vai fazer para pagar suas contas? Exato. Né? Porque já aumentou. Outra coisa muito interessante como que a gente pode fazer, até saindo um pouco do nosso roteiro, como que eu vou fazer, se eu for um distribuidor, como que eu vou fazer para entender um pouco mais desse aumento de carteira e como que eu vou localizar alguns produtos de uma forma mais rápida na hora de fazer uma cotação. Então, eu estou fazendo uma cotação ali, como é que eu faço para ser mais rápido? Muitas vezes a gente precisa de um software, né? Porque eu vejo que muitos vendedores perdem muito tempo fazendo cotações, fazendo produtos e tudo mais. Vocês conseguem reduzir esse tempo hoje em dia? Como é que é? Tem como. Tem como você avaliar o exemplo que eu falei de ter em mãos o que o cliente compra, já facilita. Por exemplo, a gente tem um recurso lá que na hora que você coloca o cliente na hora de vender, ele coloca os produtos que ele já compra. Como se já fosse comprar. Se eu não for vender, eu tenho que tirar esse produto. Entendeu? Ou seja, vai me dar trabalho eu não vender ele. Tirando isso, já está lá incluso automático, né? Mas existem muitas maneiras, muitas maneiras, né? Sempre ter o histórico, ou seja, talvez você, para não ser algo muito comercial do meu lado, ou seja, querer vender somente o meu peixe, você vai ligar para um cliente, tira um segundo, tira um relatório dele e abre a tela do pedido e liga. Nele você vai avaliando, entendeu? Ou seja, quanto mais informação organizada você tiver, melhor. O ideal na tela de venda ter praticidade, né? A gente, inclusive, vem discutindo muito disso. Como que eu vou fazer esse cara vender mais? Como que eu vou trazer informação mais rápida para ele, para na hora do pedido ele ter ali, opa, é o exemplo do que muita gente fala, ó, se esse cara comprar esse produto aqui, sugere aquele ali. Não tem como você catalogar coisas assim, né? Sugestão, substituição, esse produto eu não tenho, mas ele já substitui por outro ali, já mostra essa possibilidade. Então, existe muito recurso no mercado. O que não é, vamos dizer assim, tolerável é você sempre pensar que o jeito atual vai trazer um resultado diferente. Algo precisa mudar. Aí, quando a gente fala precisa mudar algo, existe o modo de avaliar suas informações, que é o inicial, ou seja, olhar o seu faturamento é excelente, olhar sua margem de contribuição, seu fluxo de caixa, seu EBITDA, que seja, é excelente, fundamental. Você não vai para frente se você não avaliar o realizado. Mas que horas que você está vendo que você está perdendo? Que horas você está vendo seu potencial não alcançado? Né? Um outro exemplo é o seguinte, eu atuo em 100 restaurantes. Desses 100, lembra que eu falei que a gente cataloga os produtos potenciais desse cara? Quantos desses clientes não compram alguns produtos? Se eu colocar o ticket médio ali, ou seja, se eu só vender os produtos que esse cara poderia comprar mais, quanto que eu venderia? Dentro da base do cliente que já me conhece, já compra comigo, já confia em mim. Se eu esforçar para vender os produtos que faz sentido para ele, quanto que eu venderia? Ou seja, a informação que não está na cara, ela é muito importante, né? Então, existe uma maneira de avaliar, existe o comportamento da pessoa, que não adianta a gente fazer essa live, aí eu estou falando aqui até para quem está assistindo, não adianta fazer essa live, falar, ótimo, vai dar certo, e amanhã fazer as coisas que você faz hoje, né? Então, existe o comportamento, existe o alinhamento, existe a revisão do processo. Se você é um gestor, um gerente, um diretor, está vendo, amanhã você faz uma reunião
com o seu vendedor, bota ele para assistir tudo isso aqui, e não continua monitorando, não vai acontecer. Né? É igual aquela ideia, como se fosse uma dieta, né? Nossa, fui no nutricionista, ele passou isso aqui, eu fiz uma semana e parei. Não é porque não estava dando resultado, é porque tem que ficar monitorando. Resultado é constância, é persistência. Não dá certo em todas as vezes, principalmente no início, mas ele tem que vir. E também, obviamente, a questão da ferramenta. Se a ferramenta não te sustenta para ter ou agilidade, ou eficiência, ou o básico que a informação precisa, então você precisa rever, avaliar o que fazer nessa ferramenta, enfim. Outra coisa também, Rafael, eu queria ouvir um pouco da sua opinião. O quanto que você acredita que o catálogo bem organizado, com produtos e informações estratégicas, pode impactar positivamente as vendas da distribuidora? Eu não sei te falar quanto no sentido percentual, né? Ou quantitativo, se respondendo dessa maneira. Mas é muito difícil, hoje em dia, eu falar de um produto sem ter um mínimo de informação para ele. Se eu for apresentar um produto no mercado competitivo, eu preciso vender ele. Quando eu falo vender, eu estou falando de convencer ele que esse produto é o ideal para ele. Então, eu tenho que ter, exemplo, ficha técnica, eu tenho que ter informações ali de fácil acesso que vão me ajudar a convencer o cara. Seja que ele tenha um retorno, seja que ele tenha um custo-benefício, seja que ele é especialista no segmento dele, seja até, e existem inúmeras maneiras de convencer um cliente, né? Falando que os principais, exemplo, estou falando com o hotel, eu falo do principal hotel da região dele que compra, que usa um produto similar, entendeu? Ou o mesmo produto. Então, eu preciso de informação. Eu preciso, muitas das vezes, até do produto, se eu tiver fisicamente no cliente, para ele avaliar. Então, quanto mais informação do seu produto você tem, mais probabilidade você tem de vender. Se eu estiver falando agora, exemplo, tá? Eu tenho um sistema que faz isso, mas eu não demonstro ele como na prática ele vai te ajudar, que isso não deixa de ser um catálogo, eu não vou conseguir convencer. A pessoa precisa ter algo visual ou precisa ter um conjunto de informações claras e precisas, se possível personalizada, para um convencimento que a solução é ideal. Perfeito, realmente. Então, ter todo esse desempenho é importante, né? Então, ter todas essas informações, o catálogo bem organizado, realmente ser estratégico em tudo aquilo que você faz. Até um outro exemplo, na hora que eu for vender para um cliente, o meu produto aumentou o preço, eu já tenho que saber claramente que ele está a 105 e da última vez eu vendi por 89. Por quê? Se eu falo 105 e meu cliente me questiona na hora, eu já tenho que eu já entrei sabendo que ele ia questionar, eu já estou com o argumento pronto, não vou gaguejar. Então, quanto mais informação, cara, eu sei se comprou no dia tal, não foi? Inclusive, esse dia era Black Friday, mas não tem isso mais. Ou, não, eu sei que você comprou no dia tal, só que a tabela mudou, virando o ano agora, 2025. Mas, se ele me pega de surpresa, nossa, eu não sabia que ele ia, nem sabia que eu vendi para ele mais barato no passado, entendeu? Quanto mais informação, melhor. Então, exatamente. É o que a gente ia comentar agora, que é o próximo assunto, que é relatórios de gestão. Então, na sua opinião, quais são os relatórios que são indispensáveis para uma distribuidora conseguir gerenciar bem a sua carteira e identificar as oportunidades de crescimento? Praticamente a gente falou sobre praticamente todas elas, né? Não vamos falar, né, de fluxo de caixa, DRE, etc., porque a gente pode falar disso em outro momento, mas o próprio RFM é um relatório fantástico. O Curva ABC de vendas, avaliando um período fechado, né, no mês passado, qual foi a minha curva de vendas, é um relatório muito bom. Eu sou apaixonado com o relatório de margem de contribuição, porque ele avalia o seu faturamento, os seus custos da venda, né? Imposto, frete, comissão, etc., os abatimentos, o custo de mercadoria vendida, as despesas da empresa, para depois te dar quanto que esse produto representa. Porque esse relatório é interessante, porque o produto que eu vendo, os meus clientes pagam a minha despesa, a minha estrutura. Então, o meu aluguel é pago pelos meus produtos, pelos meus clientes. Eu vendi X desse produto com uma margem muito baixa.
ele não pagou meu custo fixo. Então, quanto que meu produto se paga, né, que é as despesas da venda, o custo de aquisição dele, quanto que ele sobra depois de me ajudar a pagar a minha estrutura na sua representatividade. Isso é fantástico, né? E dentro do seu processo comercial, mensurar sempre informações. O seu vendedor tem meta de venda, mas ele tem meta de conversão, taxa de conversão, ou seja, ele tem que atuar em X% da base, ele tem meta de positivação, taxa de positivação. O que é taxa de positivação? Eu ligo para 10 clientes e atendo 8, tiro um pedido. Eu tenho 80% de taxa de conversão, porque claramente estou vendo, peraí, o que está acontecendo com esses 20? Que é a informação oculta, se eu estou vendo só a informação que ele me traz. Se eu só vejo o pedido chegando, aquilo ali é 100% do que aconteceu, não é 100% do meu potencial, né? Então, assim, falando em aumentar as vendas, estes são alguns muito relevantes, mas posso estar equivocado aqui de não ter listado e esquecer de algum. Pois é, existem vários relatórios. Igual você comentou, balanço patrimonial, enfim, custos, despesas, DRE, enfim, existem vários tipos de relatório. Mas o CAC, que a gente falou também, o LTV. CAC também, exatamente. Tem relatórios de vendas, tem relatórios de resultado, tem relatórios comerciais, enfim, existem vários tipos de relatórios. Só que cabe você entender o que faz mais sentido para você de acordo com a sua estratégia. E o momento, exatamente. E outra, você precisa mensurar, você precisa ter dados. Porque se você não tiver dados, como é que você vai agir em cima desses relatórios e tomar decisões melhores? Exato. Então, você precisa ter relatório de tudo. Mas o que você tem que olhar é de acordo com a sua estratégia. Eu tenho que melhorar minhas vendas. Pega um relatório comercial de vendas e olha para ele. Detalhado. Olha o custo de aquisição, enfim, quanto você investiu para atrair um novo cliente. Tá, agora eu preciso, olhando para a base, olhando para dentro, olhando para a carteira de clientes, junto com o catálogo. Então, olhar para esses números, olhar para esses valores, então, relatórios voltados para isso. E não só isso, ferramentas. Então, Rafael, eu queria que você me falasse algumas ferramentas. Eu acho que a gente falou bastante sobre ferramenta hoje também, mas eu queria que você falasse especificamente de ferramentas que você acredita que vão fazer o resultado, vão trazer o resultado a curto prazo, né? Sim. E outra, já complementando para a gente finalizar, pessoal, a gente já está na reta final já, então a gente vai trazer algumas ferramentas aqui, e eu até quero perguntar para o Rafael, o que você acredita que nesse ano de 2025 seja o essencial para uma empresa de distribuidora de produtos de limpeza para que esse ano seja o melhor ano dela? Informação. Acredito fielmente que se você não tiver informação, você não consegue, você consegue crescer, mas não se supera, vamos dizer assim, né? Não de maneira escalável, não de maneira clara, que você fala, peraí, esse aqui eu cresço esse ano e no ano que vem eu cresço mais tanto. Se eu aumentar mais X desse esforço, eu cresço Y no meu resultado. Porque, assim, você precisa entender mais sobre a sua empresa. E eu não estou falando que você não entende. Mas, por exemplo, olha que informação relevante. O seu cliente campeão nasceu campeão? Ou ele teve uma jornada ali? Como que você avalia a jornada de compra do seu cliente? Exemplo, quais são os mix que esse cara comprava? Ele está aqui comigo há 2 anos. Em janeiro de 2023, ele comprava X produtos. Com 6 meses, ele passou a comprar mais. Com Y, ele comprou mais. E você começa a ver que outros clientes fizeram isso. Você começou a ver um padrão que você pode aplicar em outros. Então, peraí, se deu 6 meses, cliente trocou um produto linha B para linha A, deixa eu fazer isso com outros aqui. Peraí, esse cara aqui está completando 6 meses. Vou tentar oferecer isso para ele. É uma informação. É uma informação que eu posso utilizar para tentar promover minha empresa, impulsionar minha venda, né? Então, assim, todo tipo de informação é válida. Quanto mais organizada, melhor. Então, até respondendo, uma ferramenta muito importante é análise de dados.
O seu sistema pode ter dashboard, pode ter relatório personalizado, é algo que eu faço muito, porque o meu cliente quer a informação de um certo jeito, a gente cria. Mas é muito interessante você ter, por exemplo, um Power BI. Um BI, né? Falei do Power BI diretamente, mas um BI é essencial para você tirar análises, né? Outra ferramenta. Se a gente estiver falando de prospecção ativa, existem ferramentas de sales engagement, que se fala, que é a ferramenta de prospecção, que ela vai falar de não clientes e criar um script de ligação, de e-mail, de interação no LinkedIn, que seja. Que o seu SDR vai abrir e vai falar assim, você tem que interagir com 50 pessoas hoje. Esse aqui, você clica aqui, manda um e-mail. Esse aqui, você clica e vai ligar. Ele já vai interagir isso para você, né? Existem, por exemplo, no mercado tem duas fantásticas. Uma se chama Riff, a outra se chama MeTime. Eu já trabalhei com as duas, indico as duas, né? Enfim. Eu também indico a Como. Hoje é uma ferramenta que a gente utiliza aqui na nossa base e a gente até indica para os nossos clientes. Legal. A Como hoje você pode tanto desenhar o seu funil de vendas dentro dela, como você pode fazer ligações, ou seja, você aperta lá, a ligação fica gravada, todas as informações do seu time de vendas vai estar ali dentro da plataforma. E não só isso, você também pode dizer quanto que vendeu, quanto que não vendeu, qual que são a margem de faturamento ali dentro da própria ferramenta também. Legal, legal. ERP é indispensável. Duvido que alguém que está assistindo aqui não tenha um ERP, mas o ideal é você ter um ERP que tenha as informações que você precisa. Talvez você vai precisar catar em vários lugares, mas você pode criar um relatório que junta isso. Ou acessar, que seja de maneira arcaica, a informação. Você precisa ter algo que tenha informação. E o mais importante, que te apresente isso de maneira organizada e estratégica. Outra ferramenta, nós mesmos desenvolvemos uma dela, que é a de predição de vendas, que é quem eu preciso atender. A gente tem um software chamado Predict, que faz justamente isso, ele integra com o seu RP, já é integrado com o meu, que você acessa e vê, opa, hoje eu tenho que ligar para fulano. Ontem eu deveria ter ligado para tal cliente, não liguei. Isso é ótimo para o gestor. Meu vendedor não vendeu e deveria ter vendido ontem. Entendeu? Então, são ferramentas que ajudam muito na análise de dados, na gestão da empresa como um todo e no processo comercial. Perfeito, Rafael, perfeito. Eu acredito que você pode até ter feito até aqui, até esse momento, tudo em planilha, ou até mesmo no caderninho. Sim. Mas para você crescer, você precisa tirar isso do caderno e da planilha. Escala. Sim. Você precisa deixar um processo mais padronizado. A escala é automatizada, né? Não existe escala arcaica. Exatamente. E aí muitos falam, eu quero faturar mais de 1 milhão, quero vender bastante. Mas, cara, você precisa das ferramentas. Você precisa dos números. Você precisa estar gerenciando ali essa conversão e tudo que está acontecendo no seu processo. E a escala vem com mais pessoas. Como é que você vai colocar uma pessoa dentro de um processo que é bagunçado? E você nem sabe que processo é, como que é esse processo. Rafael? Então, tem muito também de gente que fala assim, cara, eu já trabalho assim há 10 anos. Né? E o crescimento dessa empresa é qual? É satisfatório? Talvez, inclusive, houve muita indicação, houve muita empresa que conheceu ela por inúmeros outros motivos, mas não tem a previsibilidade de crescer ao mesmo tanto. Então, tem uma frase muito interessante que é: não significa que deu certo que você fez do jeito certo. Funcionou, mas se você tivesse feito desse jeito lá atrás, você acha que o resultado seria igual hoje? Ou de 2010 até 2024, o resultado foi X. Você vai conseguir fazer essas mesmas coisas e ter o mesmo crescimento no futuro? Antes o diretor estava na rua vendendo. Você consegue ter outra pessoa com esse mesmo potencial vendendo por você? Você vai conseguir outros diretores iguais? Não vai. Então você precisa de mais informação para o pessoal. Como que você vai fazer isso? Enfim, ferramentas. Então, pessoal, vocês gostaram do bate-papo? Gostaram do Rafael? Gostaram um pouco do que a gente trouxe? Lembrando, tem um formulário aqui no YouTube, onde você escaneia o QR Code e você responde algumas perguntas, que a gente quer conhecer um pouco mais sobre você.
Lembrando que a gente vai entrar em contato com você também, para entender suas necessidades, que momentos você encontra, e não só isso. Eu e o Rafael, a gente vai tirar suas dúvidas perante esse evento, perante esse encontro que a gente teve aqui agora. A gente vai tirar um feedback de vocês para que a gente faça novos eventos, até eventos presenciais, tá bom? Então, isso aqui é um modelo de um evento para que a gente consiga escalar também, onde a gente consiga ter números, dados, saber quem vocês são, para justamente ter resultados melhores. Exato. Então, pessoal, se você gostou do Rafael, segue ele nas redes sociais, Rafael _Pimenta, W3IRP também, pode jogar no Google, pode jogar em qualquer lugar, você vai encontrar uma forma simples e fácil. No Instagram, se você quiser encontrar a gente, é só digitar Marketing para Limpeza, você vai encontrar a gente lá no Instagram. Rafael, suas últimas palavras para a gente já finalizar esse evento. Já está aqui com mais de 1 hora já de evento. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a presença do pessoal. Só de estar aqui, vocês já estão dando um passo, né? Porque o mais importante é querer antes de conseguir conquistar. É muito difícil você conquistar alguma coisa que você não está buscando, não quer de fato. Então, se você já está aqui, você já tem muito mais chances das pessoas que não estão. Quero me deixar disponível aí para auxiliar ou esclarecer algo que eu só falei muito de ideias, de processos, mas não apresentei nada. Então, caso alguém queira ver na prática, entender melhor, ou se inteirar mais de algum tipo de processo, pode ficar à vontade de nos procurar, que a gente vai atender com o maior prazer. Exatamente. Faço das palavras do Rafael as minhas palavras. A gente não abriu para perguntas, mas quem está na sala privada vai ter acesso às perguntas, vai poder fazer perguntas, abrir o chat, conversar com a gente e tudo mais. Se você está no YouTube, a gente vai encerrar aqui agora e vai deixar com o pessoal apenas aqui do chat, tá bom? Obrigado pela sua presença, obrigado por ter ficado até aqui. Se alimente de informação, busque informações. Você chegou até aqui, mas o que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo patamar. Então, busque mais informações, busque conhecimento. Garanto que vai ser enriquecedor você tirar até um tempo para conversar com a gente, conversar com as nossas empresas, com os nossos consultores. Eles vão poder te ajudar em algum processo ou até mesmo aumentar suas vendas, seu faturamento ainda nesse ano de 2025, tá bom? Então, encerrando aqui pelo YouTube. Até mais, muito obrigado. Se inscreva no canal, não esqueça de se inscrever. Ative o sininho para receber as notificações e ficamos por aqui. Pessoal, Bruna, Ana Paula, Daiane, Alexandre Silva, Desk Inox E-Commerce, se vocês têm alguma dúvida, podem pronunciar, pode abrir, deixa eu até liberar o microfone para vocês falarem com a gente ouvir a voz de vocês, tá? Lembrando que esse grupo é o grupo VIP, tá? Então, vocês podem ficar à vontade de abrir o microfone, falar com a gente, caso não tenha nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui também, tá bom? Alguém mais? Eu não tenho dúvida nenhuma por enquanto. Entende? Tranquilo, Alexandre. Obrigado pela sua participação. Eu também não, por enquanto não, mas aí amanhã, qualquer coisa, eu converso com o Rafael. Eu já estou para conversar com ele, já tem um tempo. Legal. Legal, Bruno. Tá? Então aproveita o momento. Sim. Realmente vai ser muito rico para você. Tá, obrigada pela oportunidade, viu, gente? Nada, eu que agradeço. Uma boa noite para você. Boa noite. Mais alguém? Então tá, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado por estar até aqui. Rafael, te agradeço de coração pela presença, por ter disponibilizado o seu tempo para a gente ter esse bate-papo, tá? Pessoal, uma ótima noite para vocês. E, Rafael, a gente conversa depois no privado ali sobre o evento, tá bom? Legal. Pessoal, obrigado pela atenção e um grande abraço para vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Ana Paula.